2. Português ortodoxo? Que língua é essa? É fácil mostrar de que modo essa oposição à ciência linguística está viva e ativa no Brasil nos dias de hoje. Para começar, vamos invocar novamente o espectro daquele que se tornou uma espécie de arquétipo folclórico do gramático autoritário, conservador e intolerante, Napoleão Mendes de Almeida. Tudo o que ele escreveu constitui um material suculento e abundante para diversos tipos de investigação sobre ideias não científicas. Como já vimos na segunda parte deste livro, dos textos de Napoleão gotejam preconceitos sociais, raciais, linguísticos, entre outros. Ao mesmo tempo, pululam neles as afirmações mais estapafúrdias possíveis sobre língua, gramática e ensino. Vamos repetir aqui o que ele escreveu no Dicionário de Questões Vernáculas, no verbete Linguística. Para fixar inúteis, pretensiosas e ridículas bizantinices, perde o estudante o tempo que deveria dedicar ao conhecimento efetivo da língua, que adorno cultural representa um diploma de linguística a quem escreve, ou deixa meia dúzia de vezes passar no mesmo artigo de jornal os mais tolos erros de gramática. Enganam-se os pais, enganam-se os filhos, quando pensam estar à escola, à faculdade, ensinando gramática, ensinando a língua da terra, porque no programa consta linguística. O objeto da linguística é a língua no sentido da fala, de onde expressar o homem por palavras o pensamento. É um estudo sem utilidade específica para este ou aquele idioma. É a linguística um dos estorvos do aprendizado da língua portuguesa em escolas brasileiras. Como já comentei esse texto mais atrás, páginas 80 a 81, vou apenas chamar a atenção para o seguinte fato. Napoleão Mendes de Almeida morreu em 1998, aos 87 anos. Se tivesse escrito esse verbete até 1930, seria mais fácil entender sua postura anticientífica, analisando-a dentro do contexto das ideias e das concepções de língua e linguagem que vigoravam naquela época, em que a ciência linguística ainda não tinha se instalado definitivamente nos grandes centros de ensino e de pesquisa. Mas, em 1998, muita água já tinha passado debaixo da ponte científica. Os estudos da linguagem já tinham enfrentado diversas revoluções epistemológicas, amplamente divulgadas nos meios acadêmicos e até nas escolas fundamental e média. Não há nada que possa justificar esse conceito tão mesquinho e tacanho, essa ideia tola de que a linguística só estuda os sons da fala. Volto a falar de Napoleão Mendes de Almeida porque sua morte mereceu um artigo assinado por Pasquale Ciproneto na Folha de São Paulo, jornal onde Pasquale é consultor de português. Nesse artigo, depois de falar do estilo rebuscado e barroco de Napoleão, Pasquale escreveu o seguinte, 27 de abril de 1998. Talvez por isso, os linguistas autoproclamados de vanguarda o têm como conservador e consideram inútil o estudo de sua obra. Meticuloso, Napoleão era essencialmente gramático e, como tal, deve ser encarado. Muita gente o admira e respeita, sobretudo por seu curso de português e latim por correspondência. E conclui o artigo com estas palavras. Uma coisa, porém, é incontestável. Quem quiser estudar o português ortodoxo, para prestar concurso público, advogar, exercer a magistratura ou carreira diplomática, certamente precisará consultar a obra de Napoleão. É muito
Muito interessante aqui o uso da expressão português ortodoxo. Como se sabe, a noção de ortodoxia foi inventada pouco depois da instituição do cristianismo como religião oficial do Império Romano, para definir os dogmas oficiais da Igreja, as únicas maneiras certas e admissíveis de acreditar em Deus, em Cristo, na Virgem Maria, na Santíssima Trindade, etc. Quem se desviasse desses dogmas era acusado de heresia e condenado às mais diversas punições, como o exílio, a prisão, a tortura e a morte na fogueira. O conceito de ortodoxia se relaciona com uma série de outras noções do mesmo campo semântico: dogma, intolerância, inflexibilidade, pecado, penitência, castigo, excomunhão e outras aparentadas. Ao erro do herético corresponde a infalibilidade do ortodoxo. Se é possível falar em português ortodoxo, é porque certamente também deve existir na mentalidade de seus defensores e em oposição a ele um português herético, um português pecador que merece castigo e excomunhão. E nós sabemos que é precisamente essa mentalidade de perseguição, a acusação e condenação que está por trás até hoje da ação dos defensores intransigentes dessa nebulosa ortodoxia gramatical.